Oi, gente! Muito bom que hoje estamos de novo com o programa Chá da Tati. É isso, mas eu vou começar diferente. Eu vou começar agradecendo uma pessoa que me mandou um presente aqui para a TV, que é a Malu da Ouse Arte. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, não é propaganda não, viu? É uma coisa que ela me mandou de mesa posta e eu adorei, e eu vou começar o programa agradecendo a ela, da Ouse Arte, que me presenteou e eu amei. Cheguei aqui na TV, estava esse presente, foi maravilhoso. Obrigada, viu, Tereza? Tereza é o nome da minha convidada, gente. Obrigada, Malu. Ó, o programa Chá da Tati hoje vai falar sobre a saúde do idoso e outras cositas mais. Espero vocês logo depois da vinheta. Oi, meus amores, é isso. Antes de começar também, eu quero agradecer a Ideal Fit, que tem cuidado de mim, que tem me ajudado aí nos meus exercícios e coisas que estão me ajudando na minha mobilidade, que é um dos temas de hoje. E também eu quero agradecer o Cris Maier, que tem cuidado do meu cabelo, que hoje ele não está comigo, então ele está meio Tati. E é bom, porque é um visagismo que faz com que eu sozinha consiga arrumá-lo. Então, já fica os meus agradecimentos. A gente vai falar sobre a saúde do idoso como base da nossa conversa. Mas eu já tive um briefing que essa minha convidada, ela vai além disso. Então, aproveitem aí esse programa. Tereza, tudo bem? Tudo bem, Tati. Eu vou chamar de Tereza Ferreira, né? Mas eu vou Pode chamar de Tereza. Tereza e tudo bem. Eu quero dizer bem-vinda e, enfim, fala para as pessoas que é a minha primeira pergunta, meu amor. Quem é você? Olá. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A Tereza é multifacetada. Eu sou enfermeira de formação. Antes de ser enfermeira, eu sou professora. Eu me formei professora aos 17 anos, naquele antigo magistério, sabe? Sim. Então, meu sonho sempre foi dar aula. E com a enfermagem, eu juntei esse sonho e fui professora de enfermagem por 22 anos. Oh. Fora isso, eu trabalhei em inúmeros setores da saúde, eu posso falar em números porque foram bastantes mesmo, mas o que eu amo hoje é saúde pública. Então, a Tereza está em Peruíbe há 22 anos, eu amo estar aqui, eu falo para todo mundo que Peruíbe é minha terra prometida, sabe? Aqui eu realizei muitos sonhos. A Tereza é mãe da Carolina, mãe do Giovanni, vó da Malu, que é a gatinha do Giovanni, mãe da Lua e mãe da Docinho. Então, assim, a Tereza tem vários aspectos e aí a gente vai conversando e você vai conhecendo. E o que me fez, assim, amar Peruíbe foi a cidade, que é linda, né? E aqui eu conheci o amor da minha vida, que é meu esposo, o Juja, que muita gente conhece. Um querido. Um querido e uma pessoa que eu orei e pedi a Deus, Senhor, eu quero assim, ó. Eu falo que ele é sistemático e bruto, né? Porque ele é o que ele é, né? Então, essa é a Tereza. Eu falo assim do meu casamento porque eu acredito que quando a gente é casado, a gente é uma pessoa só, né? Uhum. O que o outro é, a gente é também. E aí a gente vai conversando e eu vou te contando mais um pouquinho. Além de tudo, gente, eu sou servidora pública. Maravilhoso. E é muito gostoso você falar do Juja. A gente já gravou um programa com o Juja que fica passando aqui na nossa grade para vocês terem o privilégio de assistir. Também está no nosso canal do YouTube, do programa Chá da Tati, que foi uma conversa maravilhosa sobre a clínica que vocês têm e que vocês atuam, que algo que já me parece bem comum é um cuidado com o outro, né? Eu acho que esse casamento aí que você tem falado, e você tem me passado isso à medida que você tem conversado, falando seriamente sobre aquilo que você faz, o seu norte é o cuidado com o outro, né? E ser enfermeira, assim, você me falou de duas profissões que são profissões para mim necessárias, e a gente depois da pandemia ficou claro o quanto, enfim, o quanto vocês são, claro, os médicos também tem toda uma cadeia, mas os enfermeiros é quem estavam na linha de frente, na batalha, virando horas e horas e horas, e o magistério, ser professor para mim é a principal profissão, então eu quero te dar a minha referência. Obrigada. Reverência, porque são duas profissões que eu admiro muito. De verdade, assim, eu tenho no coração num lugar quentinho, sabe? Agora, vamos começando a falar sobre a saúde pública. Então, a gente vai falar como base da saúde do idoso
E você falou aqui nesse nosso primeiro bate-papo sobre a cronologia disso. Então, para a gente chegar na saúde do idoso, há todo um cuidado que a gente pode ter durante a nossa vida. Isso. E você falou uma palavra que eu adoro também, que é prevenção. A gente prevenir é muito melhor do que chegar lá na outra ponta e ter que tratar alguma coisa. Então, se puder falar um pouco sobre isso já, a gente começa a sua cronologia no seu histórico de trabalho, mas também dentro da saúde de nós humanos, assim, dando um norte de como a gente pode, desse ponto que estamos hoje, começar alguma ação para ter uma velhice mais saudável. Tá. Se você me permite, eu vou fazer só uma introdução de tudo isso, tá bom? Você está permitidíssima. Obrigada. Em determinado momento, a saúde pública entendeu que não bastava a gente ter hospital. Se você lembrar bem do passado, nós tínhamos hospitais que a gente até ia para fazer uma consulta, colher um exame, mas basicamente a gente já ia procurar quando tinha uma necessidade. E aí, qual é o histórico dessa pessoa? Ela já está no momento que eu tenho que tratar, curar e não mais prevenir. Uma das coisas que foi muito sucesso na prevenção foi a introdução de vacina. Nós conseguimos eliminar, até tirar do planeta, erradicar a varíola, por exemplo, que matou muita gente. Acredita-se que na pesquisa que faz mundo afora, ela pode ter igualado ou superado o número de mortes pelo Covid, a varíola. A varíola foi a primeira fake news que a gente teve na história da saúde. Sim. Então, quando introduziu a vacina e ela foi fundamental para a erradicação e diminuição de custos, porque já havia um custo com a saúde pública, muitos cientistas de saúde entenderam que nós vamos cuidar para prevenir a doença em si, seja ela incapacitante ou não. E chegando aos dias de hoje, como a gente começa a prevenção? Cuidando desde o pré-natal. Então essa mãe vai ter um pré-natal para a gente buscar qualquer problema que possa acontecer. Depois esse bebê nasce em ótimas condições para que ele tenha uma vida saudável. E durante muitos anos ele vai ter disponível o posto de saúde para ele buscar a prevenção. Como que nós buscamos prevenção? Indo ao médico mesmo sem estar doente, fazendo toda a carteira vacinal. A mãe que pode e está orientada, está amparada, é uma outra questão, vai fazer o aleitamento materno dessa criança, que é a primeira vacina natural e todas aquelas coisas que a gente já sabe. E assim é a evolução para que esse idoso seja realmente saudável. Por que nós não temos mais aquelas pessoas que eu acredito que você possa ter conhecido, que usavam muleta, cadeira de roda, que era uma consequência da poliomielite? Pela prevenção. A vacina da poliomielite também tirou do nosso país o vírus que fazia com que as pessoas tivessem problema no desenvolvimento motor. Então são duas histórias que muitos da minha geração conhecem, não sei se da sua, mas da minha, que eu tinha na minha sala de aula, quando eu era pequena, crianças que foram acometidas pelo vírus da poliomielite e tiveram complicação na vida. Né? Então, a prevenção. E a prevenção tem a alimentação básica, brincar na rua é prevenção de doenças, ter um bate-papo com a família, ter a família acolhedora é prevenção de doenças. Você falou um pouquinho que a sua praia ia trabalhar saúde mental. A saúde mental das crianças, para que elas possam ser idosos saudáveis, começa dentro do seio familiar. Qual é o primeiro contato? Essa criança aprende por espelho, né? Ela espelha quem ela vê, ela faz aquilo que é o exemplo dela. É dentro do lar. Então, Tati, para que eu tenha uma velhice adulta, eu não posso cuidar dela só na minha idade adulta. Eu tenho que começar lá na geração desse novo ser, né? Quando está gerando esse novo ser. Por isso que a gente fala que a gestante não deve beber, não deve fumar e alguns outros comportamentos, porque essa pessoa que já nasce com problema, ela vai levar para o resto da vida se não for uma coisa pontual, né? Então, espero ter introduzido bem a importância de se fazer prevenção, como você falou, para que esse idoso ele possa realmente correr na praia, fazer um ciclismo, jogar um vôlei adaptado. Porque
que seria maravilhoso, né? É maravilhoso aquelas pessoas que eu conheço que têm uma vida saudável, mas a gente concorda que não é para todos, né? Hoje, infelizmente, não é para todos. Não é para todos. A gente tem um privilégio na Baixada Santista, no meu caso, quando eu vim para cá, eu consegui ter mais contato com isso. Porque eu sou naturalmente de São Paulo. Em São Paulo as coisas são muito mais complicadas. Primeiro que tem muita subida, descida, e eles ficam mais presos dentro de casa, mais medo de violência. Tem algumas coisas assim das cidades mais urbanas, né? A gente fala disso. Aqui eu consigo ver de manhã na praia uma coisa que me salvou, inclusive, em algum momento da minha vida, mas isso é para outra história, que tinha um pessoal que fazia ginástica na praia às 8 da manhã, e aí essa galera ia para lá com o sol nascendo, que a gente tem o privilégio de estar na beira do mar ali, que dá para ver o sol nascer, e o pessoal fazendo exercícios, assim, né, por volta das 7, 8 horas da manhã, e muitos idosos. E aqui tem um incentivo muito grande ao esporte, né? Sim. Então, gratuito, então vôlei adaptado, que acontece grátis ali, inclusive fomos premiados várias vezes. Muito. Então vezes. já pega o seu gancho. Pega a dica aí. Estou entregando algumas dicas aí que vôlei adaptado para quem é idoso consegue fazer isso de um jeito bem gostoso. Esse exercício eles fazem ainda reuniões, confraternizações, é maravilhoso. É incrível. Então, eu quero pegar uma coisa que você falou, que eu quero bater na saúde pública, não bater no sentido de bater mesmo, mas falarmos mais. A saúde pública no Brasil é um privilégio. Isso. Né? A gente tem o SUS, que goste ou não goste, se você for fazer um comparativo, inclusive com coisas que têm acontecido nos Estados Unidos. Agora, que um dos movimentos muito ferozes nos Estados Unidos, tem a ver até com o filme Coringa, fala um pouco disso, né? Tudo que acontece lá, quando é saúde, as pessoas às vezes quebram a perna e pedem para não chamar ambulância, porque isso é caro. Isso é caro. Fala um pouquinho do retrato do que você, com a sua experiência, já viu no Brasil e o quanto o SUS, que claro, precisa de muitos ajustes, precisa de muitas coisas que a gente pode melhorar, mas o quanto é importante a gente dar valor à saúde pública no Brasil. Vacinas gratuitas, o que você falou de posto de saúde, joga a bola, é contigo. Tá, gente, eu vou dizer para vocês que quando eu fiz a opção em ser mais enfermeira do que professora, é porque eu acredito no SUS e eu sou uma pessoa apaixonada pelo SUS. Eu sou muito apaixonada pelo SUS. Eu já trabalhei no SUS, vou citar assim por cima, no banco de leite da cidade. Nós fomos o primeiro banco de leite da região da Baixada Santista, premiado, esse modelo para outros bancos de leite. Já trabalhei na maternidade sem cirúrgico, SAMU, posto de saúde, hospital. Então, nós temos uma gama de serviços muito grande que nós podemos oferecer para a população de graça. E a população, às vezes, não conhece tudo que nós temos para oferecer. Então, deixa de ter mais acesso e uma saúde melhor por falta de conhecimento. Então, aqui é um bom momento para a gente divulgar os serviços que temos gratuitamente para a população. O SUS, ele realmente busca tratar as pessoas antes que elas fiquem doentes. Porque fazer a prevenção é muito mais barato do que você internar uma pessoa por dias, por meses. E o SUS, na teoria, ele é maravilhoso. Ele é o melhor plano de saúde do mundo. E é um plano porque ele estuda, que nem eu te falei, desde a gestação até as doenças que podem ser prevenidas ou tratadas, porque tem coisa que é consequência mesmo, né? Consequência de uma má alimentação, de um sedentarismo e assim por diante. E é gratuito mesmo. Por exemplo, eu trabalhei no Hospital Ana Costa em Santos, na UTI cardíaca lá. E alguns pacientes necessitavam de hemodiálise. Eles tinham, dentro do plano de saúde, naquele momento, há 20 e tantos anos atrás, apenas 8 sessões de hemodiálise. O SUS não põe limitação na sua necessidade. Ele te trata enquanto você precisar. Outra coisa, os programas públicos de tratamento, como infecção por doença sexualmente transmissível, o tratamento da AIDS, né, lá no passado, o programa de aleitamento materno, a prevenção de transmissão de doenças como catapora, varicela, ela é exemplo para o mundo. Ela não é... E o povo brasileiro
não conhece e não valoriza. Sim. Sabe? A distribuição de vacina, ela não é barata. Ela é caríssima. E está disponível no posto. A gente tem campanhas de prevenção de poliomielite que não consegue alcançar, às vezes, a taxa de 40% de cobertura. E é tão triste, porque até as campanhas de vacinação tiveram uma queda no número grande. Absurdo. A gente tem que apelar, sabia? Apelar. E apelar que eu digo assim, que não precisaria, porque é um desejo meu como mãe, que meu filho não fique doente. Sim. Que é do pai, que é da tia. Quando nós éramos... Existia assim, vizinha, você vai levar? Que hora você vai? Eu vou com você. Então existia uma parceria, todo mundo queria naquele momento na escola levar a criança porque não tinha posto, né? Sim. Então levava na escola. Hoje tem posto aberto. E nem tem mais aqueles revólverzinhos, porque eu tomei no revólver. Eu também sou, eu tenho até ainda a cicatriz aqui. Exato. Hoje, o acesso é muito mais fácil. Antigamente, a gente tinha um posto de saúde, um centro de saúde a quilômetros, a 15, 20 quilômetros da nossa casa. Hoje nós temos posto por bairro, junta 3, 4 bairros ou mais bairros pequenos. Em 10 minutos de carro, ou 20 de bicicleta, ou meia hora a pé, você está num posto de saúde gratuito. Isso é muito importante. Eu tenho até um depoimento para falar disso, mas antes disso, eu vou chamar a Cheiro de Rica para falar com vocês. A Cheiro de Rica é uma loja de perfumes importados aqui, que você tem em Peruíbe, também a loja de Itariri, onde ela trabalha com inspirações e produtos originais importados que você consegue ter acesso, mesmo que você queira ter esse perfume completo ou se você quiser os decantes desses perfumes. Ela trabalha com várias formas para poder fazer com que o público dela, para que as pessoas que querem consumir esse tipo de perfumaria, que é um pouco mais elitizada, consigam ter acesso. E também ela trabalha com a sex shop, que é um lugar mais discreto, fica num ambiente que você consegue ter privacidade para poder escolher algumas coisas para o seu prazer, para o prazer do seu parceiro, da sua parceira, para você conseguir até... Eu sou muito a favor da liberdade sexual nesse sentido, né? Que você tenha responsabilidade, enfim, mas que você tenha facilidade em falar sobre sexualidade de uma maneira tranquila, curtir os prazeres. Então, você tem um ambiente aqui que também é cuidadoso na maneira de você escolher os seus produtos, para que você possa entender, também faz toda a diferença. A Cheiro de Rica, ela fica aqui na Rua dos Pescadores, número 139, e lá em Itariri, ela abriu a segunda loja, que fica na Rua do Comércio, número 89. E aí você consegue, além de comprar esses perfumes que tem essa coisa muito gostosa da gente conseguir imprimir a nossa personalidade, né? Através do nosso cheiro, você também consegue aí ter uma vertente de olhar para as questões da sex shop, para poder ver aquilo que mais se adequa a você e conseguir colocar isso, essa brincadeira e essa diferença, se apimentar aí a sua vida, tá bom? Essa é a Cheiro de Rica. Enquanto você está falando do SUS, enquanto a gente estava conversando, eu lembrei de que eu passei pessoalmente uma questão. Meu pai foi acometido de um câncer no estômago. O tratamento dele foi todo pelo SUS e aqui na região ele foi indicado para Pariquera. Quando nós descobrimos, estava num grau muito avançado. Então, no caso do meu pai, não deu tempo. Mas a gente teve muitos casos lá de ver o sininho com a última quimioterapia, a gente acompanhou. Mas uma coisa que eu achei importante e que eu acho que é lindo de falar é que meu pai teve que usar aquela bolsa de colostomia. E o SUS entregava isso para o meu pai de maneira gratuita, bolsas que são até importadas, que eles compravam importadas, tinha uma sequência, né? À medida que o paciente está num determinado momento da vida, mas o SUS tem esse serviço de comprar bolsas que não são baratas, mas eles têm um serviço, claro, responsável, né? O paciente que está cadastrado, que está se cuidando, que está se tratando, e eles entregavam essa bolsa com facilidade, de maneira gratuita. E, além de tudo, os pacientes com colostomia são pacientes que podem ser considerados... tem alguns benefícios, né? Porque você tá com uma certa deficiência física, né? Eu vou colocar muito entre aspas, porque tem os seus graus, mas também tem alguns benefícios que ele poderia ter usando a bolsa de colostomia. Então o SUS dava toda essa assistência para ele. Então, à medida que você está falando, quis imprimir uma questão pessoal de que eu vivi isso dentro do SUS com o meu pai,
No caso, a não prevenção não ajudou no momento em que ele estava com câncer, porque tinha essa questão de quando já estava com mais idade, a automedicação, aquela coisa de você procurar um médico e assim, não fazer o exame como deveria, não ter esse cuidado, na minha casa trouxe uma consequência do falecimento do meu pai. E que serve como um alerta para minha mãe, para mim, para minha família, ficou muito claro essa necessidade de ir atrás, vai para prevenção, vai se cuidar. Então eu queria deixar esse depoimento pessoal, baseando aí no que você está falando, de que de fato isso é importante. E aí eu não tive o cuidado dos meus pais, né? Um exemplo, a pessoa que hoje está assistindo esse programa, ou a mãe ou o pai no momento não tinha certos conhecimentos, tem um pensamento diferente, porque a gente sabe que por aí tem alguma coisa que não está indo, mas hoje eu, mesmo com a minha idade de 20, 30 anos, quero ir para esse caminho. Qual é o seu conselho? Por onde a pessoa começaria? Procuraria um posto de saúde e começaria por onde? Pela carteira de vacinação? Tá. Então, todos nós temos hábitos pessoais do nosso dia a dia. Então, por exemplo, tem pessoas que fumam e bebem, tem mulheres que fumam, bebem e ainda tomam anticoncepcional. Dizer se começa por aqui ou por ali é muito genérico, mas tem uma coisa que o Brasil sacou que é muito bom e acontece aqui na nossa cidade, a gente tem que parabenizar a iniciativa, né, da gestão pública, o prefeito, o secretário de saúde, que é o agente comunitário de saúde. Esse cara, ele vai na tua casa, ele olha não só a sua condição de saúde, mas o meio que você está inserida. Se dentro do teu ambiente tem alguma coisa que te oferece um risco, como o próprio dengue, né, que está aí levando vidas, trazendo bastante preocupação. Então, no nosso município, funciona mais ou menos assim, tá? Nós temos uma cobertura muito grande da estratégia de saúde da família ou do programa de saúde da família. Isso é uma técnica, como que é? Tecnicalidade? Alguma coisa assim. Mas o mais importante é que tem um agente comunitário de saúde que vai na tua casa, faz o teu cadastro, vai saber da tua história. E ele já é preparado, porque ele passa por inúmeros treinamentos, mas no início da carreira dele, assim que ele entra na prefeitura, ele passa por 40 horas de treinamento para entender mais ou menos essa complexidade da saúde e doença. E aí você vai verbalizar e ele vai ali, ouvindo, ele vai entender por onde você pode começar. Principalmente carteira de vacinação, eles olham, né? E aí ele vai te dizer, olha, eu vou marcar... Se ele não souber... Assim, ele não teve clareza de onde introduzir, te fala assim, olha, vamos marcar primeiro com o clínico, ele vai marcar com a enfermeira do posto. Aí ela já é uma pessoa com pós-graduação, é uma pessoa que passa também por vários treinamentos, e uma queixa sua pode ser o começo do seu tratamento, ou pode ser o começo da prevenção, porque você pode não ter nada, mas você vai lá olhar essa carteirinha, atualizar, mulheres, fazer o Papa Nicolau, ver se está na idade de fazer mamografia, se o anticoncepcional que você toma é o mais adequado. Então tem várias coisas para ver, mas o passo inicial é pedir que o agente... Porque às vezes a gente tem que pedir, porque ele vai na nossa casa, a gente está trabalhando, a gente está fora, e se a gente liga e fala, ele pode combinar um horário, um dia. Não que isso seja a prática é ele te fazer a visita, mas pode ser que ele já tenha passado na sua casa e não tenha te encontrado. E aí, o ideal é que você, se você não conseguiu saber quem é ele, você procurar quem é. Porque você concorda, né? A gente sai para trabalhar, leva filho na escola e nem sempre tem alguém em casa para receber. Porque, como eu falei, tem um posto em cada bairro e você precisa saber a qual posto você pertence. Porque lá vai ter suas informações. Lá vai ter a Secretaria de Saúde de Peruíbe, ela usa um programa que eles vão saber a sua frequência aos serviços de saúde. Se você passou no UPA, se você passou em algum lugar. Então, para te dar um retorno com mais objetividade, com mais assertividade, porque às vezes você está com medo, às vezes, né? Às vezes a gente vai procurar o posto por medo. Eu estou sentindo alguma coisa, não sei o que é,
E aí, né, você vai lá procurar por medo. E às vezes a pessoa se irrita, fala assim, mas ainda tem que esperar o agente comunitário de saúde. Calma, você ficou 20 anos sem ir a lugar nenhum, você ficou 30 anos. Para eles isso é bom, porque pensa quantas pessoas não estão no mesmo momento que você. Não é deixar de fazer, é fazer da melhor forma. Então você me perguntou como fazer. Pedir para o agente. Se você não tem esse tempo, não dá para fazer isso, vá ao posto. A prefeitura tem um telefone que você liga na Secretaria de Saúde e eles podem te informar como você achar o posto a quem você pertence. Então liga na prefeitura, conversa na Secretaria de Saúde como você pode saber a que posto você pertence. Normalmente a gente sabe, né? Sim. Quando eu passo para minha casa, se eu cruzo aquele posto, é aquele posto que está mais perto da minha casa, é que eu vou ser atendida. Só que nós tivemos inaugurações. Por exemplo, acho que posso estar errada, mas o posto mais novo é o posto do Oasis, que é o que eu sou atendida. Eu até eu ter uma necessidade, eu não sabia que era aquele, porque antes era o Ribamar. Porque quando expande, nem sempre a gente está ligado, né? Sim. Nem sempre a gente está ligado nisso. Mas isso é um formato. Mas se você tem a necessidade, vá a qualquer lugar. Não fica em casa esperando. Se sentir alguma coisa ideal. Vai buscar. As meninas do UPA são muito prestativas, elas têm bastante conhecimento, experiência. Eu tô com dor, eu tô com isso. Depois que você passou ali, vai lá e pergunta qual é o posto mais perto da minha casa. E continua, não para ali. Continua esse tratamento. Eu não quero perder esse gancho, que a minha produção aqui já procurou o número que você disse. Então aqui em Peruíbe o número da Secretaria da Saúde é o 13, né, o DDD para quem está aqui na região, 3451-3044. Em algum momento ele vai colocar aqui para vocês na tela, já está aqui na tela para vocês aqui embaixo. Minha equipe é fenomenal. A gente ia falar outra palavra com F, mas a gente pode, aqui ó. Então é 3451-3044, o telefone da Secretaria da Saúde. Já pega essa dica, se você não sabe, entre em contato com eles para saber aí, para já começar o seu tratamento. Eu vou pular um pouquinho, porque eu quero falar muito sobre a saúde do idoso. Tá. É legal a gente dar essa dica de como as pessoas vão fazendo para poder se prevenir, porque a gente não quer que as pessoas cheguem na maioridade, que é a melhor idade, ou que a gente fala isso por algumas questões, por outras nem tanto. E aí eu quero já entrar nessa toada, porque falar sobre a saúde do idoso para quem não se preveniu, para quem não tem... O Brasil não tem uma cultura, né, Tereza? Não tem ainda. De prevenção. Não. O SUS é muito novo, né? Se eu não me perdi as contas, ele foi criado na Constituição de 88. Em 90 nós tivemos as leis que regulamentaram. Então, nós temos 34 anos de SUS. É novo para um Brasil, para um país de tamanho continental. Então, a gente tem região do Brasil que nem sabe nada do que a gente está falando aqui, porque essas informações não chegam. E com isso, os nossos idosos, eles tinham... Quem tem 60 anos hoje, quando o SUS foi criado, tinha 30. Sim. Então, ele nem passou por tudo isso, né? O que é importante hoje? Que todos busquem essa prevenção. E para o idoso, que essa família que cuida desse idoso, ou esse idoso que é lúcido, que vai e vem, ele busque saber. Então, a gente, no público, a gente não gosta de usar a palavra check-up, porque fica parecendo que é uma coisa... Assim, né? Eu vou lá tirar uma onda, fazer um check-up. Exato, parece uma coisa de granfina, supérfluo. Né? Esse check-up às vezes me parece supérfluo. Mas procure o posto e marque uma consulta para você contar um pouquinho da sua vida e o médico identificar o que ele precisa fazer, se ele precisa fazer. E para eu ter a melhor idade, eu preciso hoje, independente de qual idade eu tenha, cuidar da minha saúde. Quais são os prejuízos, Tati, de quem não cuida da saúde? No idoso, eu vou te falar as coisas que eu mais sofri quando eu estava na saúde pública, e eu digo que eu sofria, porque eu sofria mesmo, do coração ficar partido. Uma das coisas é o abandono. Uma das coisas é o abandono. Ele fica lá, numa edícula ou num quartinho no final do quintal, ele já não tem mais o tato para poder cozinhar às vezes até para levantar da cama ele tem problemas de mobilidade. Às vezes ele tem uma cegueira, que pode ser uma catarata ou que pode ser realmente perda progressiva da visão por diabetes, hipertensão, seja lá o que for. Ele já não é mais capaz de 100% do autocuidado. E ele é negligenciado pela família. Ele é largado num canto.
Eu passei muito por isso. E, eu vou dizer para você prepara um arroz, feijão, um bife e uma salada. Para uma pessoa que não tem dente nem na parte superior, nem na parte inferior, ela come como? É só alimentação que eu estou falando. E as outras coisas, Tati? Então, cuidar do idoso hoje, que não está no melhor momento da vida dele, porque tem aqueles que estão, mas a gente está falando para quem não está. Que a família olhe para isso e não ache que é frescura. Ah, eu faço comida, mas ele não come. Ele não come por quê? Ele está conseguindo mastigar? Ele tem dente para mastigar? Eu uso aparelho na parte inferior. Tati, assim que eu faço a manutenção mensal, eu fico uma semana, às vezes 10 dias, com dificuldade de ir. E tô com todos os dentes. Da mastigação. Da mastigação, porque dói. Às vezes eles não têm porque não cuidou. Esse idoso de 60 anos hoje não tinha prevenção de formação de cáries. Às vezes ele não tem um dente próprio, ou não tem nem a prótese, né, a dentadura. Então é simples, mas ele morre de desnutrição. Ele morre de desidratação. E é muito simples. Eu tô falando de uma coisa muito simples. E isso é muito sério, isso é muito triste, e porque isso vem da primeira coisa que você disse, que é a saúde mental do convívio, quando a gente tem o convívio no espelho com a criança, mas também com o idoso. Então, uma vez que ele é isolado dessa relação familiar, ou porque ele mora na praia, tá tudo bem, a pessoa mora em São Paulo, claro, na nossa região, né? Mas a gente tá levando isso para outras vertentes, né? Uhum. Eu só visito no feriado, só visito no Natal. E é aquela visita assim, me desculpa te cortar, é a visita para ter uma hospedagem. Não é uma visita para estar junto, para conviver, né? para estar junto, para conversar. Não é tempo de qualidade. É um lugar que eu ponho minhas malas, vou para praia, volto, tomo banho e às vezes ainda cobro que a comida não tá pronta. Sim. Tá? Então, isso, eu tô arrepiada, porque isso eu fiquei no programa Saúde da Família, aqui em Peruíbe, eu fiquei por 4 anos e depois eu fui coordenar. Então, eu saí daquela minha área lá do bairro dos Prados e fui viver as outras áreas. E Tati do céu. Isso aconteceu há alguns anos, mas ainda é muita realidade hoje. Poxa, mas ele mora na praia. Por que ele não sai para caminhar? Porque ele não sente a sola do pé. Porque ele não tem um calçado confortável, ele não consegue andar. Ou porque ele não tem o equilíbrio, ele cai e se machuca. E também, se ele cai na rua, para quem que ele vai ligar? Como que ele vai ligar? Será que é seguro ele andar com o celular na rua? Como que funciona isso? Ele enxerga onde ele está andando. Ele enxerga onde ele está andando, ele tem consciência se ele pode se perder, porque isso tem uma outra questão que tem a ver com a saúde mental. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, de fato, a gente precisa de outro tipo de cuidado. Isso. Se a gente como meu pai era, meu pai tinha um medo absurdo de depender das pessoas. Então tinha um certo lugar eu não vou falar de orgulho, mas ele era isso eu tô falando como espelho para outras pessoas. Eu sou o homem da casa, eu sempre fui o provedor, eu sempre fui macho, eu sempre fui o cara forte, nananã, e eu não me permito a fragilidade que envelhecer me traz. Porque traz. Né? Não só porque a gente quer, a gente não quer, mas o corpo da gente é uma máquina que, com o tempo, ela vai cobrando o seu preço. Que se a gente tem uma vida saudável, ajuda. Se a gente não tem uma vida saudável, também ela cobra, né? Isso. Então é importante a gente falar disso no olhar de quem ainda está enxergando esses idosos que não tinham acesso ao SUS. Essa informação que você trouxe é muito verdade. Então a gente nem pode cobrar tantas coisas dessas pessoas, porque a saúde antes era também muito cara, né? Era ilimitada. Não era para todos. O SUS é para todos, mas antes do SUS, antes de 1990, o SUS não era para, não era nem SUS, né? O serviço de saúde não era para todos. Primeiro, nós temos, assim, historicamente falando, lá no passado, os patrões traziam médico para cuidar dos seus funcionários, para que eles não parassem de trabalhar. Porque a gente era mais roça, era mais cultivo, era mais as plantações. Então ele trazia esse médico para o povo dele, para a família dele, porque ele queria mão de obra trabalhando.
Depois nós começamos com a industrialização, e aí as pessoas tinham que pagar o seu INSS, provar que pagou para ter direito a uma consulta. Mas e quem não tinha trabalho de carteira registrada? Não tinha acesso, ela tinha que pagar. E quem não podia pagar de jeito nenhum ia para um serviço social, fazer o atestado de pobreza para conseguir passar no médico. E em nenhum momento a gente está falando de saúde bucal nesse caso. Mas saúde bucal é muito mais recente. Porque a saúde bucal agora também está inclusa no SUS. E no programa de saúde da família, sim. Mas é muito recente. Quando começou o programa de saúde da família em 94, ele já teve em alguns lugares, mas ser parte da política pública de saúde do SUS em 94. Nós começamos com médico, nós começamos com agente comunitário de saúde e uma enfermeira para supervisão. Então, depois, logo em seguida, veio a enfermeira, um auxiliar de enfermagem, um agente comunitário de saúde e um médico. Depois a gente incluiu o técnico, depois a gente incluiu o dentista. Aí veio o auxiliar de saúde bucal e hoje nós temos o agente de endemias, que é o que vai olhar para evitar essas doenças de zoonose, né? Então, esse programa ele foi crescendo também, porque naquele momento que ele foi criado, nós tínhamos muitos problemas que poderiam ser evitados e não eram. A mortalidade infantil era muito alta. E sabe qual era o motivo principal? A falta de saneamento básico. Nós estivemos na lista de países subdesenvolvidos por causa da nossa mortalidade infantil. Não era que o Brasil não era uma potência econômica. O Brasil é uma potência econômica, independente da questão política, ele é. Sim. Olha o tamanho do nosso território que produz de tudo. Sim. Só que o nosso subdesenvolvimento ele estava muito atrelado à mortalidade até 1 ano de vida e depois até 5 anos e a mortalidade materna. Então, estava sempre atrelado à saúde. Por quê? Se morre gente, não tem mão de obra. Então, eu adoro, você viu que eu gosto, mas a gente tem que pensar nisso, porque a gente está vivendo mais. Antes morria com 50, 60, agora nós estamos em 70, 80. Se essa população que está envelhecendo não buscar ajuda ou a gente não levar essa saúde até ela, elas vão morrer cada vez mais, desculpa a palavra, mas amíngua, largada. Isso é tão... A gente tem que encarar. A gente vai ter que falar mais sobre isso, mais e mais. Eu vou dar um tempo aqui nesse papo, que é um papo que está mexendo, que eu acho que com uma abertura para novas conversas, e eu imagino que para o meu público, que também é um público que está nessa faixa etária também, deve estar doendo em algum lugar, eu acho que é por isso que eu estou tão mexida. Mas eu quero falar para vocês da Black Laser, eu vou trazer a Black Laser para a gente conversar, antes de voltar para esse tema. Gente, a Black Laser é uma empresa que atua aqui na cidade de Peruíbe, mas atende não só a Baixada Santista inteira, como o Brasil inteiro. Eles trabalham com cortes a laser, eles trabalham com impressão em 3D, eles fazem gravações também a laser, que vocês estão vendo aí na tela. Eles trabalham com itens personalizados. Então, se você tem algum presente, alguma coisa que você queira dar para alguém, se você tem a fachada da tua loja que você queira fazer, se você tem alguma coisa que queira imprimir a sua logo, se você faz campeonatos, promove campeonatos para os seus funcionários, ou você é uma prefeitura que também atua com campeonatos, precisa fazer troféus, entre outras coisas, não importa. Eles conseguem fazer os personalizados que você precisa. Você imaginou entrar em contato com a Black Laser, que, sendo possível colocar isso em matéria, eles vão conseguir fazer para vocês. A Black Laser é uma empresa que vende para vocês entrega, né? Como eu disse, o Brasil inteiro. Mas se você tem, às vezes, uma ideia do que fazer, você pode entrar em contato com a equipe comercial deles, falar da sua ideia, que é possível que eles até desenvolvam para você a arte. Aprovando, eles conseguem fazer. Na tela, eu vou colocar para vocês aí embaixo, vocês estão vendo o telefone, que é o 13991632522. Vocês conseguem falar com o pessoal da Black Laser, faz o seu personalizado, o seu presente. Quando você vai dar alguma coisa para alguém diferente, comum do que se compra em loja, esse é o lugar para vocês procurarem, tá bem? Eu quero falar uma coisa muito, muito, muito séria. A gente falou de dentistas, por exemplo, né?
A gente falou um pouco sobre a saúde bucal, você já introduziu essa questão muito forte de que essas pessoas não cuidavam normalmente dos seus dentes. Às vezes até a prótese dentária não está nem encaixada do jeito que deveria ser, porque foi feita de um jeito mais barato, deve doer demais. Isso é tudo, para mim, é uma coisa que passa doído. E tem a alimentação, a falta de água, porque perde-se um pouco a sensação da sede. E aí eu vou falar que o Jude, essa informação que me trouxe foi teu esposo, que até a saúde mental pode ser afetada pela falta de hidratação. Sim. Né? Ele me trouxe isso no programa, então eu tô jogando e levantando algumas coisas aí, porque daí você pega e desenvolve, tá? Eu adoro convidados assim, gente, que eu levanto a bola, eles vão ir, cortam. Então a gente está falando de hidratação, a gente está falando sobre a alimentação, a gente tem que falar sobre queda, que quando você disse, eles ficam às vezes isolados, sozinhos, aí faz um crochê, faz alguma coisa, gosta de um tapete, uma decoração diferente para casa, o chinelo que não é um chinelo adequado, que né, normalmente aquele chinelo de enfiar o pezinho, eu sei que pode causar queda na questão idosa muito séria. Então eu só tô te levando essas questões que daí você pode, falar com propriedade disso que eu sei, e também sobre saúde, sobre doenças bases, né, que a gente chama. Então, a importância de se ter anotado em algum lugar, uma carteirinha em algum lugar com telefone de emergência e com as doenças bases, o quanto isso facilita no atendimento emergencial. Então, se puder desenvolver em cima disso, eu fico quietinha, porque eu quero aprender, e até eu tô meio mexida, então... Você falando pra gente, de fato, enfiar isso na cabeça, essas importâncias. Tá. Então, deixar claro, assim, Tati, que a gente está falando porque existe luz no fim do túnel. Sim. Isso não é só para levantar problema, isso é para poder a gente acender uma luzinha e buscar ajuda. Eu vou te falar quais são as principais limitações do idoso, né? As principais limitações é o tato. Então, ele pode se queimar porque ele não está sentindo a temperatura. Ele pode machucar o pé porque ele não está sentindo nada embaixo do pé. É a visão, porque ele pode ser um idoso saudável com a visão dificultada e ele não pode não perceber um degrau. E aí ele pode cair. A alimentação, eu tenho que me preocupar com o emagrecimento desse idoso. O emagrecimento é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Pode ser a alimentação, que ele não está conseguindo mastigar para engolir, mas pode ser o emagrecimento sinal de alguma doença que está acontecendo e ele não se queixa porque ele é um macho alfa. Ele aprendeu que ele deve ajudar e não pedir ajuda. Meu filho está trabalhando, eu vou incomodar no trabalho. Se eu falar para ele que eu estou doente, ele não vai trabalhar. E aí, como fica a família dele? Então, a questão de não pedir ajuda é uma coisa, sim, muito presente, que ele não quer trazer incômodo, porque nossa vida realmente é corrida. A hidratação traz, a desidratação no caso, né? Traz morte. Nós tivemos um verão muito severo, eu não lembro a data, mas deve ser há cerca de uns 13 anos, nós tivemos um verão severo que inúmeros idosos morreram na Baixada Santista por desidratação pelo calor severo. Então nós temos coisas que não é uma, assim, você falou, meu pai morreu porque teve um câncer. Isso é uma coisa difícil, até que você faça o diagnóstico e o tratamento, mas a desidratação, ela é corrigida com um copo d'água. Então, nós precisamos ter o alerta, se nós temos um idoso, vamos classificar o idoso? Sim. A gente fala pela Organização Mundial de Saúde, é a partir dos 60 anos. Mas eu posso ter um comportamento precoce de idoso numa pessoa de 50. Eu já cometi a gafe de, na fila da eleição, olhar para uma pessoa, achar que ela tinha mais de 60 e pedir para ela passar na frente. Ela falou, não, eu ainda não tenho 60 anos. Então, quer dizer, ela não tem a idade cronológica, mas ela tinha a necessidade física. E às vezes mental, intelectual. Sim. Né? Então, algumas coisas eu posso sim colocar cronologia, mas as outras eu tenho que olhar e perceber se aquela pessoa é capaz do autocuidado. Tá enxergando, pai? Você tropeçou aqui por quê?
Inclusive, Tati, eu vou fazer uma abertura que lá na clínica a gente vai até as casas orientar disposição de móveis, uso de tapete, barra de proteção para esse idoso ir do quarto até o banheiro. A gente faz esse tipo de adaptação no lar quando tem queda frequente, quando tá com não está escutando direito. Então, assim, eu não consigo falar profundamente de tudo, porque são temas que realmente a gente, que nem você falou, a gente vai abrindo janelinhas. Sim. Mas eu dou essa lista para que a família fique atenta, para que o companheiro fique atento. Às vezes não é birra dele, às vezes ele não consegue verbalizar o que ele está sentindo. Olha, eu não consigo fazer tal coisa porque eu não estou sentindo minha mão, eu não estou sentindo meu pé. No caso do pé, você perguntou, o ideal é que seja aquelas papetes, sabe? Que ela fica fixa no pé. Porque o chinelo que tem só as 2 tirinhas na frente, ele sai do pé e às vezes não percebe que saiu do pé porque já não tem mais a sensibilidade. Ele chegou com um sapato? Um pé só de sapato? Aí ele só percebeu que estava sem os 2 quando a gente falou, mas cadê o outro pé de sapato? Que a gente tenta não colocar, cadê o sapato, né? A gente tenta ser mais... eu saí de casa com ele. A gente ainda foi ali perto do posto, assim, não achou. Então ele perdeu no caminho, por conta da falta de sensibilidade em consequência da diabetes. Quais os problemas que a gente, no meio da saúde, né, entre os profissionais, chama de diabetes mellitus? Aí a gente tem tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, ela aparece mais no adolescente, mais problema do próprio pâncreas na produção de insulina, tudo mais. O tipo 2, ele é uma consequência, pode ser também, mas ele é mais para adulto, na fase adulta, em consequência de hábitos alimentares, obesidade, um paciente já hipertenso pode ter, né, a diabetes também. Então, assim, mas independente do tipo, eu tenho que ter cuidado com várias coisas. A diabetes, ela pode trazer um prejuízo na visão por conta dessa circulação, então pode ter um problema de retina, um problema de limitação da visão, e isso precisa do acompanhamento do oftalmo, ele que vai fazer todos os exames necessários para ou identificar e prevenir complicações ou prevenir que aconteça. O diabético também precisa da saúde bucal, todos nós precisamos do cuidado da saúde bucal, porém, ele precisa muito por conta da perda dessa dentição, para o dente não ficar mole, para aprender a higienização adequada. Ele pode ter prejuízo de lesões na pele, né? A gente chama de úlcera varicosa, tem vários nomes, mas ele tem uma probabilidade de desenvolver feridas na perna com mais facilidade. Perda tátil também. Então, ele precisa de um grupo de profissionais para dar esse tipo de atenção para ele, e principalmente mental, né, Tati? Hoje você come de tudo, amanhã você não pode comer quase nada. Não dá para encarar, gente, não é fácil você encarar uma limitação do que nós brasileiros fazemos muito bem, que é comer bem, né? Sim. Qualquer arroz e feijão muito bem feito, você come ele sem mais nada, não é? Sim, sim. E tem uma coisa muito legal, assim, da sua fala, de que hoje tudo é possível. Tudo é possível. Então, mesmo que eu esteja em casa, que eu esteja sozinho, que eu não esteja... eu esteja sofrendo, de certa forma, esse abandono, eu posso recorrer, inclusive, ao SUS e aos postos para que eu tenha companhia, para que eu tenha fala, não nos postos, mas existem, os postos podem indicar que às vezes existem grupos de apoio, cirandas, redes, que você pode ir para poder combater, inclusive, a solidão que hoje ainda comete quem é idoso. Então, eu quero fazer só um gancho de puxar da Tati, que eu quero ser a companhia de vocês em algum momento, tá? Então, às vezes, se vocês não tiverem com nada para fazer, liga aqui no programa pra gente bater esse papo junto, né? Eu falo porque para ouvir e ser ouvido, sabe? E isso você trouxe para mim agora com reflexão de como trazer mais esse assunto, para a gente tratar mais esse assunto. Antes da gente continuar, eu vou falar da Central do Empreendedor, que daí a gente já
tá indo para um caminho de terminar o programa. É muita coisa, eu sabia que você ia mexer comigo quando você entrou aqui, mas tudo bem, vamos conversar um pouquinho. Central do Empreendedor, gente, é a contabilidade que vocês já conhecem, que é a minha contabilidade de confiança. Ela é uma empresa que se especializou em cuidar das empresas de dentro para fora. Como é que isso funciona? Não é só você procurar uma contabilidade para resolver os seus problemas que você, como empreendedor, tem que identificar. Quando você contrata uma empresa que vai cuidar do seu tributário, que vai cuidar da folha de pagamento dos seus funcionários, coisas assim, o mínimo que você espera é que essa empresa está lá para te apoiar, né? Então, a Central do Empreendedor foi tomando isso como uma parte fundamental da sua criação e com a sua equipe, de que eles vão acompanhar a sua empresa do sistema tracking, que eles chamam, né? Eles vão olhar a sua empresa de dentro para fora para que não tenha futuros problemas. Eles vão te acompanhar para que você esteja sempre regular, sempre dentro do que tem que estar, sempre feito. Não importa se é MEI, ME, não importa. Eles vão cuidar para que você não tenha futuros problemas. Então você tem que cuidar daquilo que você sabe fazer. Que seja cuidar de alguém, que seja você ser um bom médico, advogado, que seja você ter uma escola particular e você está cuidando aí dos seus alunos. O que você não pode fazer, você precisa ter uma empresa que vai olhar para aquilo que ele sabe fazer e te respaldar. Eu acho que esse é o termo. Se você também tem itens na prefeitura ou coisas assim, ou para resolver questões na prefeitura, também são as pessoas ideais que vão te ajudar, que vão ter acesso e você não vai ter dor de cabeça. Eu acho que esse é o principal ponto. O telefone da Central do Empreendedor é o 13 997 74 4573. Pode entrar em contato, não importa em que lugar do Brasil você esteja. Se você tem uma empresa, é com eles que vocês podem conversar, tá bom? Essa é a minha dica da Central do Empreendedor. Vamos voltar aqui. Eu quero falar sobre queda. Você falou sobre as barras, que são importantes. Também quero falar muito sobre mobilidade, que a gente passou por isso, mas a importância de se fazer uma fisioterapia preventiva, né? Vocês na clínica também têm esse cuidado. Hoje eu tô em casa, sentado aqui. Tereza, o que eu posso fazer para melhorar a minha mobilidade? Eu tenho dificuldade um pouco para levantar, ou às vezes eu vou no banheiro, eu tenho dificuldade para levantar da privada. Porque, né? Fisicamente isso acontece. Quais são as dicas, quais são os caminhos agora para soluções? Então, eu passei por uma vida aí, de fato tudo isso não foi cuidado. Sim, eu sinto algumas coisas daquilo que você falou, eu me identifiquei, mas eu tô sozinha em casa. Então, tirar um tapete, eu vou ter que tirar, isso vai ser legal. O que eu posso fazer aí dentro como soluções aí de tudo que a gente conversou? Queda é um dos motivos de o maior motivo de hospitalização do idoso, tirando as doenças cardiovasculares e as doenças como câncer. Então, a queda ela pode acontecer na sala, na cozinha, ela pode acontecer durante o banho, ela pode acontecer no quarto. Todos os ambientes, eles precisam de cuidados para evitar a queda. Primeiro, o ambiente ele tem que estar livre para esse idoso ir e vir. Então, eu ponho uma mesa de centro, eu já estou dificultando essa mobilidade dentro do ambiente. Então, não é ideal ter tapete, mesa de centro, almofadinha, banquinho. Por quê? Porque ele não tem mais aquela agilidade e reflexo para se proteger de uma queda. Tá? Então, primeiro, um ambiente livre para que ele possa andar. Quanto menos objetos no meio do ambiente, melhor. Por que o tapete não? Tem duas coisas que são o que mais acontece. Ou ele escorrega, esse tapete escorrega sobre a superfície, ou ele fica com aquela pontinha virada que meu pé prende e nisso eu não consigo terminar a passada, perco o equilíbrio e caio. Como que eu posso facilitar para levantar de uma cadeira, levantar da cama, são as barras ou o apoio, a bengala de 4 apoios, porque aquilo é para um apoio mesmo, é literalmente para apoiar, para evitar de eu levantar e quando eu estiver de pé, eu ir para frente. Só que essas questões, Tati, aqui eu tô falando bem no superficial, né? Bem no superficial, o ideal, caso, né? Isso, é muito raso. Por quê? Porque tem ambientes que não tem casa que não tem uma sala.
Tem banheiro que não tem um lugar de eu pôr uma barra. Então eu preciso realmente ver. Mas, no geral, sempre tem um lugar para apoiar. A barra para eu apoiar, a bengala, o andador. Mas tudo isso a gente precisa explicar como se usa, porque não é de qualquer jeito que usa. Se eu colocar uma bengala num ângulo muito assim, pode ir para frente, escorregar. Na clínica nós temos toda essa orientação, mas ela pode buscar no posto também. Eu vou falar do SUS, tá? Vou falar do SUS. Todos os profissionais do SUS, eles têm apoio de uma equipe que a gente chama de EMUT. É uma equipe de profissionais, tem fisioterapeuta, tem fonoaudiólogo, tem psicólogo, que ele precisando dessa orientação, ele buscando a unidade mais próxima dele, conversando dessa necessidade, ele vai receber o apoio direcionado. Quando a gente fala aqui, a gente fala bem em geral, mas cada um é um. Um pode ter funcionando perna, braço e tudo, e o outro não. Então, a gente vai falar, onde que você vai apoiar? Qual pé você põe primeiro? Quando vai andar de muleta, o que a gente mais faz na clínica é corrigir andar de muleta quando precisa. Porque a pessoa não sabe que momento que ela põe o pé no chão, que momento que ela usa a muleta. Normal, tranquilo. Mas voltando, eu quero valorizar o SUS, porque o SUS é para 95% da população. A secretaria oferece essa equipe multidisciplinar que vai ajudar de acordo com cada caso. Porque tem caso que é passageiro, Tati. É uma pessoa que caiu, quebrou o fêmur, mas ela passou pela cirurgia ou pela parte de cicatrização óssea e ela vai voltar a andar, tá tudo certo. E tem aquela que vai ficar com sequela. E é dela que a gente precisa cuidar. Isso, e é dela que a gente precisa cuidar. Deixa eu só pedir para você falar o telefone da clínica de vocês. Eu sei que a gente tá falando do SUS, mas eu achei importante você falar. E acabou o programa, você acredita? Oh. Pois é. Ai, tá. Que dó! Mas fala o telefone da clínica de vocês. Nós estamos ali na Rua Caetano Moratori, 297. Aqui no centro tem o ponto de ônibus da prefeitura, aquela rua de frente. O telefone de lá é 99610-2558. Lá, nosso público de lá é 70% acima dos 50 anos, 50 a mais, porque lá nós temos um ambiente diferente de qualquer outra academia, porque eles falam que é uma academia, mas não é uma clínica de fisioterapia. Porém, nós temos uma modalidade lá que ajuda a pessoa a desenvolver esse equilíbrio, o desenvolvimento muscular, para que ela tenha uma vida ativa, ela possa ir no mercado, ela possa andar na praia, fazer uma caminhada, e por isso e ela não quer ir naquela academia que as meninas estão de top, que as meninas... Tá tudo certo. E lá a gente tem confraternização, tem bate-papo, sai para tomar café. É esse ambiente que o nosso idoso que está sozinho lá precisa. E você falou uma coisa muito importante, quem pudesse dispor a bater papo com o idoso, bate papo, o cara é... Gente, conversar com pessoas experientes da vida é fenomenal. As meninas que andam comigo, sempre tem alguém que anda comigo, né? Porque é 1000 coisas pra fazer. Elas solteiras, você tem muita paciência, meu. Eu falei, eu tenho. O cara tem muita coisa pra me ensinar. Ele tá me contando de coisas que eu não passei ainda e já sei porque ele me contou. O Brasil não tem respeito à sua ancestralidade. Não tem. E é um outro tema muito importante. Que a gente pode falar também, né, mulher? Gente, eu vou precisar encerrar esse delicioso programa. Delicioso e mexeu demais, que abriu outra janela pra gente falar sobre outras coisas. Então a Tereza nem sabe, mas de novo vou falar como eu falo com outros convidados. Sinto muito, caiu no chá da Tati, vai ter que voltar. A gente vai falando sobre outras coisas e vai abrindo esse bate-papo para que a gente sempre leve mais e mais conhecimento para vocês. Tati, posso deixar meu Instagram? Porque pode ter acontecido das pessoas ficarem com perguntas. Tá. Com desejo ou com necessidades. Ou de uma informação em relação ao idoso, ou de como ela ir no posto de saúde. A gente tem, mas minha diretoria está dizendo rápido. A gente venceu o tempo. Tá. Tudo jóia. @enfermeiratereza.peruíbe. Ideal Fit, que tem cuidado da minha imagem, eles ficam ali no CRIO. Para quem conhece aqui na região,
É uma academia que fica ali no CRIO, tá renovando, colocou outras coisas lá, sempre mudando os equipamentos. Ideal Fit é ótima, a Cris Maier também, que tá super cuidando aí do meu cabelo, né? Falei pra vocês. E a Nona Rosa, que é uma parceira incrível para quem quer tomar café, chá, fica ali no Alto Posto Ana Dias, vocês vão conseguir ir até lá. Já fui. E ter um momento de prazer. Beijo para todos vocês. E se você tá parte do grupo dos idosos aí, um beijo do meu tamanho. Um abraço gigante. Até mais. Tchau. Be strong.